Você sabia que alguns dos alimentos mais exóticos e até comuns podem, na verdade, ser fatais? Sim, até uma pequena mordida pode ser o suficiente para causar sérios problemas de saúde e, em alguns casos, levar à morte. Hoje, vamos explorar os 10 alimentos mais perigosos do mundo. Quem sabe você já tenha provado algum deles sem saber? Fique até o final e descubra como até o prato mais inofensivo pode esconder um risco letal. O Japão é famoso por sua culinária inovadora e exótica, mas nada é mais icônico e arriscado do que o fugu. Esse peixe, também conhecido como baiaco, possui uma toxina chamada tetrodotoxina, que é 1.200 vezes mais potente que o cianeto. Essa substância é tão letal que, em pequenas quantidades, é capaz de paralisar o sistema nervoso, levando a vítima à morte por asfixia. Para se ter uma ideia do perigo, basta uma quantidade mínima para causar paralisia total. Por conta desse risco, no Japão, apenas chefes altamente treinados e licenciados podem preparar o fugu. Esses profissionais passam anos aprendendo a remover cuidadosamente as partes venenosas do peixe, que incluem principalmente o fígado, os ovários e a pele. Apesar disso, acidentes acontecem, e o fugu ainda é responsável por algumas mortes todos os anos. Para os japoneses, o risco faz parte da experiência, e há até quem diga que o fugu provoca uma leve dormência nos lábios e na língua. Um gostinho do perigo que ele oferece. Mas e você? Teria coragem de experimentar sabendo do risco? Na Jamaica, a ackee é mais do que uma fruta. Ela é um símbolo nacional, presente em pratos tradicionais como o famoso ackee com peixe-sal. Porém, o que muitos não sabem é que, se consumida antes de estar completamente madura, a ackee pode ser extremamente perigosa. Quando ainda está verde, a ackee contém uma toxina chamada hipoglicina, que pode causar uma condição conhecida como doença do vômito jamaicano. Essa condição provoca uma série de sintomas graves, como vômitos intensos, hipoglicemia e até mesmo coma em casos mais severos. A hipoglicina impede que o corpo produza glicose, causando um rápido e perigoso declínio nos níveis de açúcar no sangue. Para consumir a ackee de forma segura, é essencial que a fruta esteja totalmente madura e aberta naturalmente na árvore. Esse processo indica que a fruta já liberou parte das toxinas, tornando-a segura para o consumo. Na Jamaica, os moradores locais sabem reconhecer uma ackee madura, mas para turistas desavisados, ela pode ser uma armadilha mortal. O sanakji é um prato popular na Coreia do Sul e é, no mínimo, intrigante. Este prato consiste em tentáculos de polvo servidos ainda vivos e se mexendo. E é justamente essa frescura que traz o maior perigo. Os tentáculos, por ainda estarem ativos, podem se agarrar à boca ou à garganta, resultando em asfixia. Comer sanakji é uma experiência que envolve muita atenção e habilidade. A recomendação é mastigar rapidamente e não deixar que os tentáculos toquem a garganta. Todos os anos, algumas pessoas são hospitalizadas devido a complicações com o sanakji. E o prato acabou ganhando a reputação de roleta russa culinária. Muitos coreanos, no entanto, consideram essa iguaria uma prova de coragem e habilidade. E o prato é amplamente consumido em festivais e ocasiões especiais. Será que você teria coragem de enfrentar os tentáculos vivos e o risco que eles representam? As castanhas de caju são deliciosas e comuns em várias partes do mundo. Mas o que poucos sabem é que, em sua forma crua, elas contêm uma toxina perigosa chamada urushiol. Esse composto químico é o mesmo encontrado na era venenosa e pode provocar reações alérgicas graves, que variam desde erupções cutâneas até problemas respiratórios. Em quantidades elevadas, o urushiol pode até mesmo ser letal. Para que as castanhas de caju sejam seguras para consumo, elas precisam passar por um processo de aquecimento que elimina a toxina. Esse processo geralmente envolve vapor ou torrefação. Por isso, a próxima vez que você for comprar castanhas de caju, lembre-se de que se elas forem cruas, é melhor não arriscar. Esse é um exemplo clássico de um alimento que parece inofensivo, mas que tem um lado oculto perigoso. Em algumas tribos da Namíbia, o sapo-touro gigante é uma iguaria tradicional, mas ele só pode ser consumido em épocas específicas do ano. Durante o período de acasalamento, o sapo libera toxinas perigosas, e comer esse anfíbio fora de época pode resultar em uma condição conhecida como nefropatia aguda, que leva à falência renal.
Para quem consome o sapo sem conhecer essa regra cultural, o risco é muito alto. As tribos locais têm conhecimento das épocas seguras para consumo e usam técnicas de preparo que minimizam o risco. Mas para turistas e pessoas de fora, o sapo touro é uma escolha arriscada. Em alguns lugares, o prato é visto como um teste de coragem e resistência física. Mas a verdade é que ele exige muita cautela e respeito pela tradição local. Esse é um dos exemplos mais extremos de um alimento que é seguro apenas quando o tempo e a técnica estão do lado de quem o prepara. O casu marzu é um queijo tradicional da Sardenha, na Itália, e é famoso, ou melhor, infame, por uma razão única. Ele é preparado com larvas de moscas. Sim, você ouviu bem. Esse queijo é deixado em um ambiente onde moscas depositam ovos, que posteriormente eclodem e geram larvas que se alimentam do queijo, fermentando-o de maneira peculiar. O resultado é um queijo cremoso, com um sabor forte e uma textura bem diferente. Mas esse processo traz um risco sério. As larvas, que ainda estão vivas no queijo, podem sobreviver ao processo digestivo e causar infecções intestinais. Esse risco levou a União Europeia a proibir o casu marzu. Mas mesmo assim, ele ainda é produzido e consumido de forma clandestina por moradores locais que defendem a tradição e juram que o sabor vale a pena. Na Sardenha, o casu marzu é até considerado uma iguaria cultural, e o consumo do queijo é visto como um ritual de passagem. Para quem tem estômago forte, é uma experiência exótica e rara, mas você teria coragem de experimentar? O ruibarbo é amplamente usado em sobremesas e compotas, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. Mas poucas pessoas sabem que suas folhas contêm ácido oxálico, uma substância que pode ser extremamente tóxica para o corpo humano. O ácido oxálico pode causar sérios danos renais e, em altas doses, ser letal. Curiosamente, durante a Segunda Guerra Mundial, o ruibarbo foi promovido como substituto de outros vegetais devido à sua abundância. Porém, algumas pessoas usaram as folhas ao invés dos talos, o que resultou em muitos casos de envenenamento. Hoje, é amplamente conhecido que apenas o caule do ruibarbo é seguro para consumo, mas é sempre bom lembrar que uma parte aparentemente inofensiva desse vegetal pode representar um grande perigo. Você já conhecia esse lado oculto do ruibarbo? As amêndoas doces, amplamente consumidas e conhecidas por seu sabor suave, não representam perigo, mas o mesmo não pode ser dito das amêndoas amargas. Essas amêndoas contêm amigdalina, um composto que se transforma em cianeto quando metabolizado pelo corpo humano. E o que torna isso ainda mais assustador é que basta uma pequena quantidade de amêndoas amargas para que o nível de cianeto no corpo seja letal. No entanto, existem métodos para tornar essas amêndoas seguras para o consumo. Elas geralmente são processadas e aquecidas para eliminar a toxina antes de serem vendidas em algumas partes do mundo. Em países onde o consumo de amêndoas amargas é mais comum, como em certas regiões da Ásia e da Europa, o risco é mais conhecido. Mas, para turistas, essas amêndoas podem ser uma surpresa mortal. Você comeria essas amêndoas arriscadas? O sabugueiro é uma planta conhecida por seus frutos escuros, usados em geleias, xaropes e até em bebidas alcoólicas. No entanto, o sabugueiro tem um lado perigoso que muitos não conhecem. Suas folhas, sementes e raízes contêm glicosídeos cianogênicos, que se transformam em cianeto quando ingeridos. O próprio fruto do sabugueiro, se consumido cru, pode causar mal-estar, náuseas e até vômitos. Na medicina tradicional, o sabugueiro é usado com fins terapêuticos, e seus frutos são aproveitados em compotas e vinhos, após serem cozidos, o que elimina os compostos tóxicos. Mas é importante saber que o preparo inadequado dessa planta pode ser altamente prejudicial. Você já imaginou que uma planta tão comum pudesse conter substâncias tão perigosas? A mandioca é um alimento amplamente consumido no Brasil e em várias partes do mundo, e é conhecida por ser uma fonte rica de carboidratos. No entanto, quando não é preparada adequadamente, a mandioca pode ser mortal. Ela contém glicosídeos cianogênicos, compostos que se transformam em cianeto no organismo humano. Esse composto tóxico, em quantidades altas, pode causar intoxicação severa e até levar à morte. Existem dois tipos principais de mandioca: a mandioca doce e a mandioca brava. A variedade doce possui menos toxinas, enquanto a brava contém quantidades mais altas e requer preparo minucioso. Para torná-la segura,
é necessário descascar, lavar e cozinhar bem, processo que elimina grande parte das toxinas. Em algumas regiões, a mandioca brava é triturada e transformada em farinha ou goma, que depois passa por processos que garantem a segurança de seu consumo. E você, sabia desse lado perigoso da mandioca? Esses foram os 10 alimentos mais perigosos que você poderia comer. Cada um deles traz uma combinação fascinante de história, sabor e risco. Mas e aí, qual desses alimentos você mais gostaria de provar? Ou qual jamais experimentaria? Comente aqui embaixo e compartilhe a sua opinião. E se você quer continuar explorando o mundo das curiosidades, aproveite para conferir os vídeos recomendados na tela final. Até a próxima!